Um salão de sucesso não é apenas sobre cortes e cores. É sobre a arte de transformar sonhos em negócios prósperos e criar um espaço onde a criatividade floresce e a equipe brilha. Bom, muito bem-vindos, bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras e pessoas normais também ao episódio número 113 do podcast Corta Bonito. Hoje temos a honra de receber Rafaela Della Lastra, uma expert em administração de salões e criadora de um método inovador que ajuda profissionais a levarem seus negócios a um novo patamar. Você vai experimentar, certo? Nesse episódio, a gente vai explorar as chaves para sucesso na gestão de salão e como Rafaela transformou sua paixão em um negócio próspero, tá bom? Prepare-se para dicas valiosas que vão mudar a forma de como você vê a administração do seu salão, certo? Agora você vai fazer o quê? Você vai seguir o canal, tá bom? Antes da gente seguir, você vai levar todo esse valor e em troca você vai seguir o canal, porque você vai ganhar mais ainda. Se você ativar o sininho aí, você vai ser notificado toda segunda-feira que tiver episódios novos. E aí você compartilha, porque você vai olhar esse episódio por uma lente nova. O seu coleguinha que você compartilhou vai olhar por uma outra que não foi a mesma que a sua. Depois vocês vão conversar e vão ter uma terceira ideia mirabolante. Juro por tudo. E eu preciso te lembrar também que o Corta Bonito, ele não é só esse podcast, tá bom? Não sei se você sabe, se você é novo aqui, a gente tem um braço de educação. A gente tem o objetivo de ajudar o profissional a alterar o seu status social, assim como eu tive o meu alterado através da profissão, com autenticidade, com estilo. Aqui na descrição do episódio vai ter um link que você vai acessar uma aula do meu método de corte, que é o método mais simples de cortar cabelo da atualidade. Enfim, você experimenta, depois você me conta. Vou deixar um link aí para você acessar a aula com um preço... enfim, você parcela em 12 vezes aí e vai ter sua vida transformada. Obrigado, Beleza na Web Pro, por ajudar isso aqui a acontecer. Que Beleza na Web Pro, né, assim como a gente que acredita que a educação é um ato de revolução, é o único caminho para você prosperar na profissão aí. Aí eles apoiam a gente para conseguir trazer conteúdo de valor para você. O Salão 838, onde eu atendo, o salão chique lá nos Jardins, que deu esse cenário aqui digno de GNT, para você ter uma experiência agradável assistindo o episódio. E agora a DN Hair Solution, que também apoia esse episódio, ajudando a distribuir esse conteúdo de forma intencional e muito profissional para você acessar isso. Eu sou cliente deles no salão também, eu crio meu conteúdo orgânico, mas você sabe muito bem que o Instagram ele distribui para quem ele acredita ali. Só que você, sabendo quem é o seu público, você tendo uma empresa que intencionalmente faz o seu produto, o seu serviço aparecer na tela dela, você que já corta bonito, já trata a sua cliente como uma rainha, precisa fazer o maior número de pessoas possível saber disso. E a DN Hair Solution vai ajudar o seu conteúdo a aparecer na tela delas. Experimenta. Eu vou deixar um QR Code na tela aqui para você acessar e conhecer. Tem um link na descrição. E agora você vai levar muito valor, juro. Alerta de spoiler. Ao final do episódio, você vai ser uma pessoa mais inteligente. Rafaela Della Lastra é mais do que uma cabeleireira. Ela é uma visionária na gestão de salões e hoje vamos desvendar o seu método exclusivo e entender como ela pode transformar o seu negócio, otimizar processos e criar um ambiente que valoriza tanto a equipe quanto as suas freguesas. Muito bem-vinda, Rafaela. É um Muito prazer tê-la aqui. obrigada, é uma honra estar aqui com você, Gabriel. Obrigado pelo convite. Tô animado. Por você, para ficar claro para a audiência, dá sua carteirada de autoridade aí. Quem é Rafaela Della Lastra? Eu nasci dentro do salão, meu pai foi cabeleireiro, teve 6 filhos, 5 de nós somos cabeleireiros, eu sou a caçula. E como eu nasci dentro do salão e vivendo toda a experiência, tanto boa quanto ruim, eu falei, gente, eu preciso montar um negócio que seja bom para todas as partes. E há 5 anos eu cheguei num sistema que é maravilhoso, tanto para profissional quanto para dono de salão, que eu já tive dos dois lados, então vou mostrar aí para vocês que dá para todo mundo prosperar junto, unido, porque dentro do salão tem muita rixinha, né? Tem muita um querendo passar por cima do outro, uma competição que eu acho desnecessária, então eu sofria muito com isso.
Sou uma pessoa muito emotiva, Que legal. Ó, se sabe? você quer polêmica, fica aqui até o final, que olha, polêmica serve muito bem. Eu não conhecia a Rafaela, eu vou te falar agora como que eu te Sim. conheci. Quer ver? Esses dias eu tava. Eu te falei, acabei de falar agora como que eu trouxe a próxima convidada, Sim. como chegou em mim. Sim. Você foi tipo, eu sigo a Bettina Rudolph no Instagram. Já até cortei o cabelo dela. E aí eu tava vendo um conteúdo dela e ela postou o resultado das alunas dela. E você era uma aluna dela que teve um Sim. super resultado. E aí eu olhei o que você faz, que era do nicho, eu cliquei lá. Por sinal, por um acaso, a hora que eu te mandei uma mensagem, a gente já tinha uma interação antes, Sim. que foi sobre um cabelo de inteligência artificial. Mas foi a única interação que a gente teve. Eu não conhecia, acompanhando ali a Bettina, enfim. Conheci o seu trabalho, olhei ali alguma coisa, eu vi que realmente você... polêmica, né? Você fala. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito, muito verdadeira. E às vezes a verdade, né, machuca, né? Às vezes as pessoas veem como ofensa. E eu sou assim mesmo, com as minhas clientes, com amigos, com a família. Então acaba que por eu ser muito verdadeira e direta, né? Aí fica polêmico, né? Mas a Bettina, ela é minha cliente. Ela é uma pessoa que eu admiro muito e que ela é uma pessoa extremamente generosa. E eu fui conhecendo ela no dia a dia, porque eu atendo muito ela, né? Estou dentro da casa dela 3, 4 vezes na semana. E aí ela sempre foi falando, Rafa, você precisa botar no digital esse seu método do sistema de gestão que você tem no seu salão, porque é muito legal, porque é diferente. Mas aí você sempre fica meio assim, né? Porque o meu negócio é estar atrás da cadeira mesmo, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. A gente que é artista, porque somos artistas, né? Não tem como você ser cabeleireiro e não ser apaixonado pelo que você faz, né? E aí ela falou, cara, isso aí que você tem é muito legal. E aí ela me estendeu a mão. Eu estou em Alphaville, né? E Alphaville tem muito ícones digitais, né? E eu estou num prédio que realmente tem muita gente dessa área. E aí você pega um amigo aqui, outro ali, que vai dando um empurrãozinho. Foi aí que eu entrei. A Bettina me ajudou muito. Ela me deu o curso dela, que é realmente do zero ao digital, e me estendeu a mão. E aí eu fiz meu primeiro lançamento sobre o meu sistema. E meu marido, que é meu empresário e é meu sócio nessa área, acreditou muito também, né, no potencial disso. E realmente é algo inovador, assim, que eu acho que vai transformar muito o mercado da beleza. Que legal. Eu vi agora você falou que dentro do nosso mercado tem bastante rixa dentro do salão, atrás da cadeira. Eu adoro como a gente, né, nós, os cabeleireiros, a gente gosta de... Eu acho que em toda profissão, né? Gosta de se sentir especial, né? Tipo assim, dentro do nosso salão tem rixa, como se fora não não tivesse. tivesse. A gente... Não. eu sigo a Bettina, que ela cuida de várias áreas, a gente vê outras áreas. E outra, a gente trabalha em salão e a gente lida com mulheres o tempo todo, né? Que a gente lida com advogadas, arquitetas, empreendedoras, médicas, gente do corporativo, CLT, PJ. E no final das contas, todo mundo tem os mesmos desafios, né? Mas eu acho que é muito interessante quando a gente se coloca no centro, né? Tipo, na nosso meio é muito... Não, eu acho que todo lugar tem, né? E a gente atende nossas clientes e a gente acaba que o nosso relacionamento com as nossas clientes vai muito além de fazer o cabelo, né? A gente cria amizade, a gente cria carinho, a gente cria intimidade, né? Então, não é só fazer um atendimento ali e ir embora. Você trabalha com isso, você sabe, né? Então, a gente sabe que em todas as áreas tem esse tipo de coisa. Mas eu acho que na nossa área é algo que... Como que eu vou falar? Eu não sei. Meu pai teve salão a vida inteira. Eu acho que acaba sendo um pouco desleal, assim, sabe? Porque você está dentro do mesmo espaço, na mesma empresa, mas está todo mundo um competindo com o outro lá dentro. E a verdade é essa, né? Meu pai teve salão a vida inteira e ele sofria muito de um profissional que era o faturamento número 1 dele. E aí ele chegava para o meu pai e falava, ou você me aumenta a comissão ou eu vou para o salão do lado porque me ofereceram uma comissão maior. E eu vi meu pai se desgastar muito por conta disso, né? A vida inteira. E até que meu pai se aposentou e eu fui trabalhar para um salão sem ser do lado do dono, né? E aí eu via que tinha aquela competição entre um
um profissional e outro, e briga por causa de cliente. Eu falei, gente, eu nunca vou brigar por causa de cliente, porque eu acho que o sol brilha para todo mundo. Eu acho que tem cliente para todo mundo, né? O nosso mercado, eu falei até num lançamento que eu fiz, a gente está em um dos maiores do PIB, 27 bilhões de dólares, né? Circulou no Brasil o ano passado. Então, tem para todo mundo, mas ainda tem essa concorrência. E sempre vai ter, né? Sempre vai ter, mas eu acho que é meio egocêntrica, sabe? É uma disputa de ego, que eu acho que não precisa. Acho que o cabeleireiro ele lida com as coisas mais com emoção do que de Sim. forma prática ou racional, né? Tudo é Sim. mais caliente, Sim, né? Mais muito mais apimentado. caliente. Eu queria saber o que te inspirou a criar esse método de administração, mas antes disso, você está falando do seu pai, aí, tipo, gente informal aqui, né? Eu sei mais ou menos, vocês falaram um pouquinho por cima, mas para a audiência entender mesmo de onde vem essa autoridade, você consegue dar um compiladão aí da sua história, do início dessa coisa de gerações? Minha avó era cabeleireira na Espanha e meu pai veio para o Brasil com um convite a trabalho do Jamber na época, ele tinha 22 anos, meu pai vai completar 88 esse ano. E ele veio para tentar uma vida melhor mesmo. Quem é Jamber? Um cabeleireiro das antigas, que foi bem famoso, porque antigamente era muito... Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, eram poucos salões, né? Não tinha tanta concorrência igual tem hoje, né? E naquela época, os donos de salão eram profissionais, né? Então, meu pai veio contratado desse cabeleireiro, ficou 5 anos com ele, e aí com uma... Seu pai é espanhol? Meu pai é espanhol. E aí, com uma cliente dele, ele abriu o salão dele nos Jardins, na Bela Sintra, com o Oscar Freire. E lá meu pai ficou 50 anos. Como eu falei, teve 6 filhos, 5 de nós somos cabeleireiros, eu nasci dentro de salão, e meu pai na época foi realmente muito famoso, era status no Della Lastra, chamava Della Lastra, nosso sobrenome. Na época era Della Lastra, Jacques Janine, L'Officiel, Jamber e Jassa, falando assim, então era muito pouco, né, tipo, e era realmente status nos grandes salões, a mulherada se penteava, né, 2, 3 vezes na semana, usava, que eu chamo de não, panetone, eram só né? esse muito pouco, e basicamente era isso, né, porque hoje tem vai contar esses grandes nomes assim, você conta essa quantidade, só que fora isso tem milhões não, mas tem muitos fora salões, de bolhas, né? Tem salões... Tem salão em cada esquina, né? Hoje em dia tem salão pequenininho. De alto nível, menor, tem de alto assim, nível, tem tem menorzinho, nome. tem boutique, tem salãozinho de bairro, tem de tudo, diferente, né? De tudo quanto é tipos de níveis, assim, então, e de tamanhos. Mas são muitos, né? Você mesmo, você tá colado numa Casa Flora junto com 838, né? Parede por parede. Lá em Alphaville também, tem uma rua que é Araguaia ali, gente, deve ter uns 5 salões, um colado no outro. Nossa, Moema, aqui é uma loucura. Então, hoje em dia, a concorrência é muito, muito grande, né? Porque eu falo, e não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que para ser cabeleireiro deveria existir faculdade. De verdade, eu acho. Porque eu acho que a gente trabalha com química, é muito sério, é muito complexo, mas no nosso país, né, tipo, você não precisa de nada para você ser cabeleireiro. É uma porta de entrada muito acessível, né? Totalmente. Pessoa, às vezes, sei lá, você não precisa nem literalmente, nem saber escrever. Não, e tem gente que não precisa nem fazer um curso, tipo... outro dia eu recebi mensagem no meu direct. Por um lado é bom que consegue mudar a vida de muita gente com pouco acesso, muda, transforma, né? Eu acho que ajuda, mas eu acho que é importante você ter a sabedoria e conhecimento e se qualificar. Porque é sério. Né? Ah, mas cabelo cresce, mas para crescer Pô, autoestima, autoestima, né? Então, mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conheci que era babá. E aí ela falou assim: ai, Rafa, eu queria saber se você está dando curso, porque eu virei cabeleireira. Ai, que legal, onde você fez curso? Ah, fiz um curso na internet e abri um salão na garagem da minha casa. É isso, né? Então, acabou que virou. E também hoje em dia tem muito investidor, né? Eu acho que na época era muito glamuroso ter salão, porque os salões eram gigantescos na época do meu pai. Eu tô falando de salão que tinha, tipo, mais de 20 cabeleireiros, assim, era mais de 60 funcionários, assim, as casas eram enormes. Meu pai tinha uma lavanderia industrial dentro do salão dele. Era grande mesmo. E aí acabou que as pessoas acabaram, acho que quem é dono de salão ganha muito dinheiro. E aí começou a vir os investidores. Onde eu trabalho realmente, da Lucinha, ela não é cabeleireira. Então, a maioria não é. A Casa Flora também não é. Se for ver aí, muitos
acaba que pegou um cabeleireiro e ela entrou como investidor e pegou esse cabeleireiro para ser sócio. A maioria, assim. E assim foi multiplicando os salões, né? E com isso veio o lance do dono de salão, pelo fato dele não ser profissional, ele não ter o faturamento que ele esperava, no fim das contas, porque a despesa de um salão é muito alta. Né? Então, um dono de salão, 50% ele tem que fazer folha de pagamento. Com os outros 50%, você fala, o dono de salão fica milionário. Não fica. Não fica porque ele tem aluguel, CLT, luz, água, hoje tráfego pago, marketing, produto, toalha, É muito tudo. comum algum cabeleireiro dentro desses salões, às vezes, ter a liquidez ali maior do que a do próprio dono, né? Não, sem dúvida nenhuma tem. Porque meu pai sempre falou, se sobrar 10%, a pessoa está ganhando muito. E o meu pai teve muito sucesso, porque o meu pai tinha o pouco faturamento que ele ganhava como dono, mas ele ganhava mesmo era como profissional. E eu, Rafaela, o meu lucro é como profissional, não é como dona de salão. Aí agora a gente vai falar um pouco do que te inspirou a chegar nesse sistema, porque eu acho que vem daí, né, alguma coisa. Vem de... depois que eu comecei a trabalhar, que não era mais para o meu pai, que eu realmente fui ser comissionada em salão, eu comecei a ver muito essa disputa de ego e briga por conta de cliente, todo mundo reclamando, porque os donos dos salões que eu trabalhei, nenhum era profissional, todos eram apenas investidores, né? E aí ficava aquela reclamação, mas assim, era geral. Porque a minha comissão que eu ganho no fim das contas é muito baixa, porque me cobram muito alto, porque me cobram taxa de cartão, porque me cobram taxa administrativa, porque tem a toalha, porque não sei o quê. No fim das contas, você sai com 35%, não é justo, porque a gente fica aqui se matando, a gente que atende a cliente. E, tipo, unânime, manicure, esteticista, maquiador. E eu também ficava frustrada, porque no começo, quando você está começando, é maravilhoso esse Deve ter um monte de gente aqui agora assistindo, concordando completamente com isso, odiando o dono do salão, que acha que merece ficar com uma parte maior. Gente, mas eu tô vendo o lado do dono do salão também, porque aí o que acontecia? Ficava aquela reclamação e o dono do salão ficava totalmente insatisfeito, porque metade tinha que fazer folha de pagamento e com a outra metade é tanta conta que tem para pagar que no fim das contas não sobra quase nada e vale esse desgaste. A pessoa fala, nossa, eu fico aqui me matando. E aí o profissional ele é autônomo, mas ele fica ali como se ele fosse funcionário, cobrando do dono do salão, tudo do salão. Tudo, absolutamente tudo. E a limpeza? Porque faltou o produto. Até Porque não tem o café. Do dono do salão, né? Porque não tem cliente, e aí não tá me divulgando. O dono fica com os dois pés em cima do peito do profissional, e aí o profissional tem que faturar para ele conseguir cobrir. Aí se o profissional quer ir atender fora uma noiva, aí o dono do salão não quer, porque eu não sei, tipo, se eu saio um dia, um sábado, você perde um pedaço bom ali, né, de faturamento. Só que aí você vai atender fora para ganhar sozinho. Não, eu fiz uma conta esses dias bem por cima, assim, às vezes você pega um mês, pegar 4 sábados, às vezes esses 4 sábados representam 50% do faturamento do mês. Sim, exatamente. Imagina para o dono do salão que está contando com aquele faturamento e o profissional não vem. Ou o cabeleireiro fala, eu vou tirar uma semana de férias. É uma semana a menos no faturamento da pessoa que tem as contas ali todo mês. O aluguel não cai 25% se o profissional faltar uma semana. Você não concorda? Então fica um negócio desesperador para os dois lados. O profissional fica ali se matando e aí quanto mais ele fatura, mais ele paga, né? Porque o modelo de comissão é assim. E o dono do salão fica desesperado se acontecer alguma coisa com o profissional, ou até o medo do salão do lado oferecer um pouquinho a mais. E o profissional vai. E aí, de repente, da noite para o dia, se você tem um cabeleireiro que fatura 100 mil reais, da noite para o dia você não tem mais aquele 100 mil reais. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, é desesperador para o dono também. E aí eu fui juntando isso, eu falei, gente, eu preciso sair da comissão, eu fiquei pensando, eu preciso sair da comissão e eu preciso abrir um espaço para mim. Mas você trabalhava em um salão comissionada? Eu trabalhava comissionada. Depois que meu pai vendeu o salão, meu pai vendeu o salão para o Fasano e se aposentou. Ele já tinha 74, acho, alguma coisa assim. E realmente, estava na hora de se aposentar. A gente trabalha em pé o dia inteiro, né? É cansativo. Caraca, teve um cara no salão outro dia, no salão que eu trabalho, não, nada a ver eu falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. Ele tinha, o Gil, não sei se você conhece o Gil, que era sócio do Marco Antônio de Biagi lá, que era MG, eu nem sabia, depois eu descobri que MG significava Marco e Gil.
Aí ele trabalhava lá no Salão 838, ele tinha lá seus 70 e poucos anos, amava o que fazia, ia lá toda na rotininha dele, velhinho lá. Ele tava cortando o cabelo lá num sábado, caiu duro e morreu no salão. Caraca, Gente! eu não precisava ter contado isso, né? Mas enfim, eu lembrei disso, falei ele velhinho lá, né? Pô, se Não, mas aposentou e. Pô, o tipo, cara morreu cortando meu, cabelo é lá. Por um exato. lado, é poético, morreu fazendo o que tava, né? Mas de repente não precisava morrer, né? Não, mas tipo, chegou a hora dele. Eu acredito que É ninguém morre na verdade. véspera, só o peru mesmo. Mas, bom, enfim, e aí eu fiquei nessa de tipo, cara, mas eu queria tanto um ambiente que as pessoas trabalhassem feliz. E foi aí, bom, veio pandemia. O que que eu fiz? Eu desesperada. Eu sou mãe solteira, eu tenho 2 filhas, o pai nunca ajudou nada. Então, o meu medo de Engraçado, é faltar para muita. elas. Desculpa, mas muita coisa vem daí da pandemia. Assim, as pessoas contando, aí chega nesse momento, a pandemia, e aí, pum, Mas para mim, aconteceu uma coisa, não, né? mas para mim foi É, o meu é medo muito louco, de muda, faltar né? para as minhas filhas era muito maior do que o vírus. Uhum. Eu montei um salão dentro do meu carro. Comprei um lavatório portátil no Mercado Livre e mandei mensagem. Graças a Deus, meu pai sempre me falou a vida inteira: guarda o contato de todas as suas clientes. E eu sempre guardei. A pessoa sentou uma vez na Dados, minha né? Quem tem cadeira. dados é rei. Quem tem Meu, tudo. Uhum. exato. E meu pai sempre falou, e eu sempre guardei. Meu, fechou em 19 de março. Eu mandei uma lista de transmissão para todo mundo. Ó, se precisar, eu vou com roupa de astronauta, com propé, máscara, álcool, e montei. E eu não parei de trabalhar. E aí eu vi que, trabalhando menos, na época eu tinha 3 auxiliares, e quando você tem vários auxiliares, você atende várias de uma vez, É. né? Aí eu vi que eu trabalhando menos, porque daí tinha que ir de casa em casa, você atende uma por vez, né? Uhum. Às vezes, a mãe e a filha, às vezes o marido, as 2 irmãs, enfim. Mas eu comecei a ganhar muito mais, com um fluxo muito menor. E aí eu comprava os meus produtos, eu pagava as minhas auxiliares, eu ia na casa da cliente, recebia 100%, e aí eu falei, cara, é isso. Tem que trabalhar por conta, não vou mais A epifania. voltar para a comissão. Aí tinha uma pessoa que estava, ela é maquiadora, e ela estava a ponto de entregar. Era uma sala comercial num prédio. E aí ela começou a oferecer, Alphaville é tipo cidade de interior, né? Então todo mundo conhece todo mundo. Ela começou a oferecer para quem quisesse atender lá, pagar R$ 50 por cliente que atendesse lá. Eu comecei a jogar meus clientes lá. Aí eu cheguei para ela e falei assim, Priscila, vamos fazer o seguinte, eu quero sair da comissão, eu assumo aqui, invisto, coloco mais cadeira, mais lavatório, eu ganho das minhas clientes, você ganha das suas, eu vou atender suas clientes, você vai atender as minhas, então automaticamente a gente vai faturar mais, cada uma ganha o seu, a gente divide as despesas, as manicures elas pagam um aluguel fixo e elas também ganham os dela, e assim foi meio que começou a montar o sistema Autentes, né, que eu chamo de sistema Autentes. E aí o negócio fluiu. E aí foi vindo mais cabeleireiro, alugou a cadeira, e aí veio a esteticista, alugou a maca, e o negócio começou a fluir, todo mundo trabalhava feliz, todo mundo ajudava todo mundo. Isso há 5 anos Ninguém atrás. reclamava, isso 5 anos atrás, na pandemia ali, 2020, 2021. E aí eu falei, cara, é isso. E aí você vai aprimorando, né? Obviamente, você vai melhorando. Ficou pequeno, a gente ampliou, ficou pequeno. Aí eu queria que tivesse o nome dela Lastra, porque eu queria manter o legado do meu pai. E aí eu me separei da Priscila, e aí eu montei o meu Della Lastra, que tá lá faz 3 anos e pouco. E aí Chama Della Lastra, só pra alguma coisa. agora é Rafa Della Lastra, Della né? Lastra. Mas quando começou era Della Lastra, e a mesma letra que meu pai teve 50 anos na Bela Sintra. Lá. E aí eu melhorei esse sistema, porque daí que E ele ficou orgulhoso? Ele sai dessa, não, filha. não, ele é super orgulhoso, porque eu dei trabalho, viu? Eu fui uma filha que dei trabalho. E aí eu comecei a pegar os melhores profissionais da região, tipo manicure, que já tinha uma clientela muito grande, a maquiadora, que também já tinha uma clientela, e aí eu comecei a trazer esse pessoal para sair da comissão, e na verdade ser dono da empresa deles, já com um fluxo de cliente, sem ter que investir em estrutura. Porque se você quiser abrir um salão hoje, você vai ter que investir na estrutura. Você vai ter que alugar um espaço, você vai ter que fazer obra, colocar lavatório, você vai ter que fazer toda a decoração, vai ter que montar tudo. Então eu montei tudo e aí eu fiz esse sistema, aí o pessoal veio, cada um com a sua clientela. E aí, de repente, da noite para o dia, você tem tipo 100 clientes novas no seu salão. Quando você pega um profissional que já tem uma cartela de cliente.
Então vira um intercâmbio de cliente. Então eu juntei tudo isso. Meu, as pessoas que trabalham lá trabalham felizes, todo mundo ajuda, todo mundo colabora. Quem quer tirar férias, vai tirar férias. Quem vai fazer cirurgia, vai fazer cirurgia. Quem ficar doente, falta. Não tem problema nenhum. Agora que a gente sabe por que você fez isso, como você faz isso, né? Como isso funciona? Cara, cada pessoa que passou, desde o começo, quando eu comecei, virou uma cláusula num contrato. Porque, o aluguel de cadeira já existe, realmente já existe. Mas as pessoas não fazem de uma maneira legal, né? Normalmente é no boca a boca, ou normalmente é feito sempre às coxas. Mas então é tipo um coworking. Não, não é um coworking, porque num coworking você vai, faz o seu, fecha o seu computador e vai embora. Lá não, lá existe uma administração, né, onde eu tomo conta de tudo, mas esse tudo não é igual um dono de salão que tem que se preocupar. Você, literalmente você, não? Você tem alguém que faz isso? Não, eu administro o meu salão. Eu administro o meu salão. E eu trabalho, eu tenho 6 auxiliares hoje, eu não saio de trás da cadeira, eu entro no salão 10 da manhã em ponto, eu tô no salão. E eu trabalho até 8, 8h30, 9, trabalhando, não almoço, você sabe como é que é, a pauleira, a gente realmente não tem tempo para almoçar. E eu ainda faço a administração do meu salão, porque ela é totalmente simplificada. Você para que horas lá de atender? Depende, às vezes 8, às vezes 8h30. Depois disso você vai... Não, depois disso eu fecho a porta do salão e vou E que pra minha momento casa que você vai dormir. para essa... Às vezes de segunda-feira eu passo Aí você ali, organiza tipo... a semana inteira. mas eu tenho 2 recepcionistas, né? Porque uma tem que abrir, a outra tem que fechar, mas elas... caixa, essas coisas, elas já meio que me entregam mastigado, mas como cada um recebe o seu direto, eu não tenho que me preocupar com Cada um tem folha. sua maquininha. Cada um tem sua maquininha. São eles que me pagam, não sou eu que pago eles. Ele tem uma própria recepcionista? Não, ele Não, mesmo vai lá... não, é uma recepcionista para todo mundo. Os profissionais, eles pagam um aluguel fixo. É um valor fixo. Esse valor fixo eu arco com todas as despesas do salão. Aluguel, condomínio, recepcionista, café, produto de limpeza, internet, o básico ali que precisa para um negócio funcionar. Mas cada um cuida do seu. Tipo, se você for trabalhar lá e quiser alugar uma cadeira, você vai alugar a cadeira, você que vai comprar seus produtos, você que vai registrar a sua auxiliar do jeito que você quiser, MEI, CLT, do jeito que você quiser. Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, eu não tenho que ter estoquista, eu não tenho que ter gerente, eu não tenho que ter auxiliar administrativa. Só aí já reduz drasticamente custos, né? Isso funciona para um cabeleireiro que ele é significativamente grande assim, ou mais para cabeleireiro pequeno? Não, funciona para qualquer, desde o pequenininho até o salão tipo assim, gigante. se o cabeleireiro, não, e se o cabeleireiro é um cabeleireiro já maior, sei lá, um cabeleireiro que tenha talvez 3 assistentes, que fature mais de 50 mil reais, Sim. 60 mil reais, vai funcionar para ele? Funciona. Ele tem que ter, então, tipo assim, não tem estoquista. Ele Tem que ter o próprio estoquista ele vai e a ter... própria secretária. Não, eu vou te explicar como Rafaela, tenho um faturamento grande, eu trabalho com 6 auxiliares. Eu que compro meus produtos, eu tenho um estoque lá que eu faço dos meus produtos, e eu uso, e aí eu tenho a balança lá e tudo mais, meus auxiliares usam a balança, cada uma prepara, né? Eu tenho as fichas das minhas clientes, as clientes vão lá, pega a ficha, vai lá, elas preparam Você e tudo. mesmo que lança seu produto lá em algum sistema, para saber o que está acabando, o que tem está o indo, o que tem que tem o comprar. sistema, e a gente tem o visual ali, né? Você sabe as cores que você mais usa, que menos usa, você não sabe as cores que você tem que, quando você tá ali na prateleira, é que você não cuida de estoque, então você não tem essa experiência, então você não tem ideia. Mas na hora que você estiver visualizando o seu estoque, você vai saber. A cor que eu mais uso é 7, 6, 619, 61, 71. Eu normalmente são cores que eu uso muito e que eu gosto de ter, por exemplo, 30 de cada. Na hora que eu vejo que tem 5, tem que fazer pedido, a minha auxiliar que faz. É uma habilidade que você desenvolve. Mas porque você... eu não faço ideia. Então, mas sabe por quê? A grande verdade é que os donos de salão são babá dos profissionais. Aí tem um monte de dono de salão e fala, mas será que ele vai saber controlar o estoque dele? Será que ele vai conseguir pagar o aluguel da cadeira? Mas, gente, ele paga o aluguel da casa dele, ele paga o boleto da escola dos filhos, ele paga a luz, paga a água, ele cuida do supermercado quando tá acabando, ele não vai conseguir fazer isso no trabalho dele? Vamos supor, o cabeleireiro, ele é
trabalha no salão assim como eu. Uhum. Ele tem a babá dele lá, ele não se Sim. preocupa com nada, ele só entra e vai embora, no final o dinheiro tá lá. Eu não Aham. me preocupo, tipo, em pagar meus assistentes, porque já vem rateado ali a parte, Sim. já vem distribuído. Eu não me preocupo em pegar a nota para mandar pro coisa, porque já, o salão já Sim, faz já tudo faz isso. tudo. É, ele entrou, ele tem esse comportamento. Ele se adequa a isso? Você tem um Não, treinamento? não, Como as pessoas funciona vêm com essa vícios. transição? As pessoas vêm com vícios, sempre. Elas vêm com vícios porque elas não estão acostumadas. É. Mas aí, aos poucos, você vai mostrando, até porque o faturamento da pessoa sobe drasticamente. Então, a Acho que pessoa... não só o faturamento, a liquidez, assim, né? Vamos dizer, o lucro, Não, né? o lucro, o Aham. faturamento, tudo bem, vem com o mesmo faturamento, o lucro dele sobe É, drasticamente. Ele vai querer fazer esse realmente. trabalho. É Porque verdade. ele vai querer. Fica motivado, né? Na hora que você Fica. vê ali. Ele vai no- querer, porque é muito Realmente. fácil. Realmente, você está ali no salão, trabalhando, num salão grande, e aí você paga, no fim das contas, o seu lucro é 35%. É, Mas, eu acho que você foi bem generosa aí, vai. então, Eu não é, acho que sobra 30. Eu acho que o cabeleireiro que olhar que às vezes ele faz uma conta grossa assim, ele na cabeça 35, mas eu sei lá, eu estaria entre 27 e então, 30%. Se 27, você eu acho que botar no detalhe ali, no detalhe, todo o seu custo mesmo, deve eu sobrar acho que 30% 27 no máximo. tipo muito, é o pior dos cenários, e acho que 35, vamos É falar muito considerado, 33, 30, vai, 33. Eu com um cenário muito bom, eu saía com 35%, mas eu realmente tinha uma comissão diferenciada, eu tinha um então, negócio não diferenciado por conta do meu faturamento. eu chutaria Mas 30 vamos ali, falar mas beleza. 30. Cara, você fatura 200 mil reais e você leva 60, você fica, para você faturar 200 mil reais, é Você suado. rala, É suado. Para daí você pegar e sair com 60, sendo que você pode sair com 120, o dobro. Na hora que você entrega isso na mão do profissional, ele vai querer assumir a autorresponsabilidade Até de porque parar de ser adolescente ele pode e ser até atender adulto. um pouco menos de cliente e se dedicar Mesmo um pouco assim, nisso, que ele vai sair no lucro, né? Vai ter mais vida, vai ter talvez. muito mais. E todo mundo né? quer crescer, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer que o lucro aumente. Quanto mais você trabalha, você quer que seu lucro seja maior. Você não quer quanto mais você trabalha, mais você paga. Porque você fica desmotivado. E aí eu sei que você tem um curso online que é sobre... Eu tenho não é um é curso tipo online, uma é uma mentoria. mentoria. É uma mentoria, ela é ao vivo, ela é online e ao vivo. Por que ela é online? Eu gostaria muito que fosse presencial. Eu sou uma pessoa muito de presença, de olho no olho, mas é porque tem muitas pessoas que não são daqui. Né? E Sempre aí fica mais acaba que difícil mesmo. fica inviável. Eu tenho alunos de Portugal, eu tenho alunos Aham. dos Estados Unidos, então o online, e esse foi o primeiro. E de verdade eu achei Tá feliz? muito. Muito, porque eu acho que é um propósito e eu vejo o quanto eu estou transformando a visão e a vida das pessoas em tão pouco tempo. Quando eu falei que eu ia entrar no digital, eu achei que eu ia vender curso de mecha e de corte. De verdade, não achei... eu acho que eu tenho um método, eu escuto muito você falar também em mechas de baixa manutenção, e aí já é uma outra coisa polêmica. Eu não esfumo raiz, eu não tonalizo mecha. Óbvio que tem casos que é necessário, não é que eu não faço porque eu sei, mas eu Você tem o prefiro seu meio. o menos é mais, eu acho. Aham. E eu achei que fosse vender isso. Mas as pessoas, quando eu comecei a jogar o meu método de gestão que eu tinha ali, o sistema, as pessoas começaram a me pedir, por favor, me ensina, porque eu faço de uma maneira que é 100% correta, 100% legal, sai totalmente fora da lei Salão Parceiro. Você não tem que ficar preocupado com lei trabalhista, porque os dois lados ficam totalmente protegidos. O meu contrato tem mais de 65 cláusulas, assim, e ele é totalmente... E a gente pesquisou, e a gente foi a fundo. Eu e meu marido estudamos muito sobre gestão de salão, muito sobre lei Salão Parceiro, lemos todos os livros de gestão para a gente chegar nesse sistema, porque a partir do momento que a gente falou, vamos fazer, a gente tem que pesquisar para ver se está dentro da lei, eu sou uma pessoa muito, muito certinha com as minhas coisas. Eu pago todos os meus impostos, eu não sonego nada, eu pago, as minhas auxiliares são CLT, elas não são MEI, eu pago o salário delas direitinho, porque eu acho que se elas são subordinadas, tem que usar uniforme, tem hora para entrar. Suas assistentes são CLT. São CLT, porque isso é o tá que dentro tem. do seu método, não? Mas se a pessoa quiser colocar o auxiliar dela MEI, que é o que a maioria faz, tá tudo bem. Não é engessado, tem que ser CLT. Eu perguntei desse método porque você bota os cabeleireiros lá no salão, né? Como a gente falou, eles vêm de uma cultura de
ter uma babá, adorei esse termo, porque eu me sinto assim, cuidado. Mas você paga por isso? Eu pago por isso, Você tá tudo bem? exatamente. Você Aham. paga, você tá feliz? Sim. Então, se Aí você tá você, satisfeito o pagando... cabeleireiro, aí você vai levar o cabeleireiro lá. Ele faz ele passa por esse método, por isso ou não? Eu, Necessariamente. na verdade, na hora que eu vou contratar um profissional para trabalhar comigo, eu já explico direitinho como é que funciona. E é óbvio que no começo ele vai vir, como já aconteceu, vem e fala, putz, Rafa, como é que eu faço isso? Meu, eu tô ali para ajudar, entende? Eu não tô ali, eu quero O que você somar, né? vende, então, na verdade, esse método é, na verdade, para outras pessoas aplicarem em outros negócios? Para donos de salão, É para donos de salão. também. Para donos de salão poderem aplicar no salão deles, para quem é dono, para parar de ter esse estresse, porque o dono, de verdade, chega no final do mês, a pessoa está quase infartando ali. Esse dono, geralmente, ele é cabeleireiro ou ele é investidor? Não, eu tô falando de investidor, assim. Investidor. Se o dono de salão for profissional, ele trabalha um pouco mais aliviado, porque se ele não ganhar como dono, ele está ganhando como profissional. Então, ele consegue respirar um pouco mais, mas mesmo assim tem a dor de cabeça de ser babá das pessoas. Né, dos adolescentes ali, que ali é tipo uma escola. Você tem que separar a briga, você tem que, né, tem... É aquilo que a gente estava falando, né, no início lá, o cabeleireiro, ele é sempre mais emoção do que razão. E o ego, né, do profissional é um pouquinho mais inflado. O artista é um pouco assim, né? E aí, se um se destaca mais que o outro, aí fica aquela competição. Então, e para o profissional que quer sair da lei salão parceiro, do método de comissão, e alugar uma cadeira. Eu estou, inclusive, posso falar? Do aplicativo? Não sei. A gente está montando um aplicativo para locadores e locatários, tipo, para donos de salões oferecerem vagas para alugar e para profissionais que querem achar... Tipo um quinto andar do... É tipo isso. E aí tem a quilometragem. Web Motors, vamos dizer, né? Tipo, tem a quilometragem, tipo, para pegar a sua região. Legal. E aí tem o que o espaço oferece, o que o profissional tem a oferecer. E aí, através do aplicativo, vai se conectar ali e eles vão se achar. Que vai mudar. Eu ia perguntar se você está empolgada com essa fase empreendedora, mas na verdade não é uma fase empreendedora. Você é a empreendedora desde lá do início, né? Assim, na verdade, eu tô empolgada em acabar com essa guerra aqui dentro do salão. Você acha que isso, o cabeleireiro, eu não sei, mas o cabeleireiro que ele tá nesse método aí seu, desse jeito, desse modelo de negócio, vamos dizer, diferente do que eu tô. Ele vai conseguir se enxergar mais como marca do que o que está no salão? Com certeza, porque a grande verdade hoje porque eu falo que assim, eu dentro do salão, no meu modelo, eu sou um intraempreendedor, vamos dizer. Eu empreendo o meu negócio dentro de um negócio que já funciona. Só que eu acho que nem todos têm essa mentalidade. Visão, exato. Agora, eu olhando o seu modelo de negócio, eu acho que o cara que está ali, fica muito mais claro para ele que ele está intraempreendendo, que ele está empreendendo dentro de um negócio. Na verdade, né? ele vai ser um empreendedor. empreendedor. Ele se vê mais como, mesmo que ele não seja, talvez ele tenha a visão de que ele é um funcionário do salão. Ele se sente assim. Eu não Você concorda, acho. não? Você se sente um funcionário? Não, eu não, porque eu acho que eu sou fora da curva, mas geralmente... A maioria não se sente funcionário, porque a maioria está ali trabalhando ou e ele faturando. Se sente, mas ele sente que ele é tratado como, que ele não deveria ser. Não fica tão claro, É isso. Na verdade, o cabeleireiro, os profissionais, eles são autônomos, disfarçados, eles são CLTs disfarçados de autônomo. Alguma coisa assim. Não, eles são CLTs disfarçados de autônomo. Entendi. Porque o profissional tá ali, aí se no sábado ele quer ir atender uma noiva fora, não pode. Né? Então se você for, você precisa dar metade pro salão, porque você trabalha aqui. Né? Aí tudo bem, cada um faz o seu horário, mas a grande verdade é que se você fizer um horário meio alternativo, o dono do salão não vai gostar muito. Se você entrar 2 da tarde todo dia, se no sábado você não vier trabalhar, ou se, tipo, no sábado, então todo sábado eu vou sair 1 da tarde. O dono do salão não vai gostar, porque ele precisa de você ali faturando, porque no final do mês as contas são caras, né? Então, na verdade, ele assume a autonomia da profissão dele. Agora, uma pergunta que eu vou fazer para você. Se você hoje sair do 1838 e abrir um salão seu, 1 ou 2 quarteirões dali, quantas clientes você vai perder?
Nenhuma. Você não concorda que hoje a cliente ela é cliente do profissional e não do salão? Eu não sei se exatamente assim, é que eu acho que eu não sou. A gente tem esses superfaturamentos, a Sim, gente já se tornou uma marca, a sim, gente já se entendeu como marca. Assim, a minha cliente, às vezes, ela nem sabe que eu trabalho no 838. Eu tenho minha própria secretária dentro do sim, salão. aham, A minha cliente não liga no salão, ela liga pra minha secretária, manda um WhatsApp ali, por acaso eu tô naquele salão. sim, Se eu tivesse em outro lugar, ia chegar de qualquer forma. sim. Mas eu acabo, acho que, não sendo uma referência pra grande Eu maioria. acho que Eu acho que você tem muito é. ainda de cabeleireiro regular, assim, que fica dentro da média, vamos dizer, o medíocre, mas não no lado Não, pejorativo. sim, o O medíocre de medíocre ali, mediano ali, tipo. o mediano, fica mais sutil essa Porque as pessoas palavra, vai. podem interpretar O errado a palavra mediano, medíocre. ele talvez ele não se enxerga como marca, e ele não se enxergando, ele realmente não é. Então ele é o que cobra do salão se vai mandar uma cliente para ele ou não, ele é o que espera que o salão vai mandar uma cliente. Talvez esse cabeleireiro, quando ele saia, ele perca Um algumas pouco, clientes, mas a né? maioria vai. Porque Não. eu tô te falando porque, Aham. assim, vou te explicar. Há 13 anos atrás, eu morei 7 anos nos Estados Unidos, meu pai tinha um salão lá, e eu fui para lá por conta do salão. Bom, beleza, voltei para o Brasil, meu pai já tinha vendido a matriz, que era lá isso tinha se aposentado. E eu queria ir para um lugar que eu tivesse qualidade de vida. E eu quase fui para Curitiba, porque todo mundo fala que Curitiba é maravilhoso. Eu Caraca, estava vindo. você também é Não, solta, assim, eu né? estava vindo sem nenhuma cliente. Eu tinha que começar do zero em algum lugar. Deixa eu só jogar uma pergunta aqui para a audiência. Eu quero saber de vocês aí. O que você acha? Se você saísse do seu salão agora, joga aí quanto por cento aí você. O que seu coração mandar, o que você sentir, vai, o que você acha? Não tem como saber. Mas o que você acha que você levaria de cliente ficaria? Pra gente saber Tem uma aqui. noção. Depois eu quero essa pesquisa, hein? Tá. Manda para mim, Vamos que ver para se mim você responde. interessa. Ah, É, Aí eu fui para Alphaville, porque a minha irmã, a única que não é cabeleireira, morava lá, e aí eu fui. E aí eu comecei sem nenhuma cliente. Eu tive que começar do zero. A única cliente que eu tinha era a minha irmã. E eu fui crescendo, e eu fui crescendo. Claro, tem uns que demoram mais para crescer, tem outros que demoram menos. aham. Eu realmente sou uma pessoa que eu amo muito o que eu Acontece. faço. Eu corro atrás, sabe? Eu tenho sangue nos olhos. Mas chegou uma hora ali que eu peguei e mudei de salão, que eu fui para uma proposta melhor. E algumas clientes ficaram, mas eu ganhei clientes novas, mas a maioria veio comigo. E eu estava ali no médio, porque eu Uhum. era uma pessoa nova, numa cidade nova e não tinha tanta clientela. E eu fui conquistando. Então eu fui mediana ali, há não muito tempo, sei lá, 10 anos atrás, vamos falar. Então eu acho que hoje em dia, na época do meu pai, era status você ir no salão. Né? Então era status você ir no Jacques Janine, era status você ir no Della Lastra, era status. E pode ver que a maioria, o nome é o nome do cabeleireiro. Né? Era status ir no L'Officiel, ir no Jassa. Né? Hoje não é mais assim. Né? Tanto que hoje, tirando o Romeu Felipe, mesmo assim ele colocou Ron, né? Ron Concept, mas é difícil ter ali, porque a cliente ela é cliente do profissional. Você mesmo falou, se você sair, o 38 tem excelentes profissionais. Eu vou trazer uma outra lente, né? Eu acho que sempre um ponto de vista diferente, né? Não, e eu acho ótimo Eu nem acho, trazer. eu falo que eu nem acredito nesse conceito de concordar ou discordar, Uhum. né? Porque eu acho que todo mundo tá certo, Não, são eu acho que olhares sim. diferentes, né? Eu acho que você vem de uma bagagem de uma família de muito resultado Sim. na beleza, então você já é naturalmente boa, vamos dizer, porque você já experienciou Sim. muito isso, então você já sabe tudo que Uhum. funciona. Então você começar do zero em um lugar, você já tem resultado Sim. bom. Então você Realmente, o meu nome tem uma carga e que me ajuda não muito. só o nome, a sua habilidade, não só técnica como profissional, Sim. mas de gerir o seu negócio, Uhum. né? Mesmo se você começa num lugar novo, você vai fazer acontecer Sim. de novo, porque você já viu seu pai fazendo, já viu seus irmãos, já viu seus Sim. tios, já viu todo mundo. Então, você sabe. Eu vejo que, por exemplo, eu conheço vários meninos do W que começaram novos no W, Uhum. com 16 anos, 17, Sim. todos agora que são adultos, têm muito resultado, porque Uhum. viveram muito isso. Mas eu acho que a pessoa que ela vem de uma outra realidade, ela não vivenciou com pessoas que tiveram muito resultado. Sim. Eu falo por mim, porque eu saí lá da Zona Norte, Sim. eu fui ter resultado com mais de 30 anos. Sim. E eu já fui esse medíocre e conheci muitas pessoas medíocres, só que as medíocres que nunca tiveram contato com essas E você acha que que eu têm não? muito resultado. Eu Não, também conheci muitas pessoas medianas. Mas assim, eu acho que é óbvio que aquilo que eu falei, tem as pessoas que têm sangue nos olhos. Você, eu.
O Anderson Couto, por exemplo, veio de lá de baixo. A Nayara Bezerra também começou de... Gente, tem muitos, né, que tipo foram... Você sabe quem que começou no salão do meu pai com 16 anos como auxiliar? Rodrigo Sintra. O Sintra começou no salão do meu pai, junto com o meu irmão. Eles eram, tipo, unha e carne, melhores amigos. O Sintra cresceu junto comigo e com a minha família inteira, né? E chegou uma hora, o Sintra começou como auxiliar, varrendo o cabelo, e aí ele viajou com o meu irmão para a Espanha, fizeram um curso lá, moraram lá, fizeram um curso lá, voltaram, meu pai abriu um Della Lastra no Morumbi, o Sintra foi para lá também, virou profissional, virou sócio, até que chegou uma hora que ele falou, eu quero mais. E aí ele saiu e foi pro W, e aí do W ele entrou no Esquadrão da Moda, no SBT, e estourou. Então tem as pessoas... E o Sintra começou de lá de baixo também. Tem os profissionais que são medianos e vão continuar medianos pro resto da vida. Que esses profissionais, eles já começaram muito novos, em contato com pessoas que já sabiam muito, entendeu? Tipo assim, beleza, ele começou lá de baixo, mas ele começou aí. Agora a pessoa que ela começa de baixo, só que ela começa num lugar que não tem nenhuma referência, sabe? Sim. E aí ela vai passando ano, passa outro ano, ela tá 15 anos nesse lugar que não tem referência. Sim. Então, essa mediana é diferente dessa mediana que teve toda essa carga, né? Eu acho que, assim, de todos os pontos, eu acredito que essa pessoa alugando uma cadeira nesse título, ela tem mais essa sensação de ser uma marca, de estar empreendendo, de estar. Eu acho que hoje em dia a internet facilitou muito a vida, né? E eu acho que, assim, uma pessoa que ela é mediana por 20 anos, ela vai morrer mediana. Porque é o perfil da pessoa. E tá tudo bem, né? Tem gente... Não, gente, tem gente que sai da favela, faz USP e vira um médico de sucesso. E tem gente que nasceu, na mansão, faz uma faculdade de medicina no Einstein e, tipo, nunca vai ser um médico que vai se destacar. Vai ser bom, mas não vai se destacar. Tem de tudo. Não dá pra gente usar isso como... né? Tem as pessoas... Senão, todo mundo seria empreendedor. Você não concorda? Todo mundo ia empreender e não ia existir o CLT, por exemplo. Não, as pessoas têm as suas características e as suas personalidades e cada um vai se enquadrar no que for. Quando você estava desenvolvendo esse método, né, mesmo que sem a intenção de necessariamente se tornar um método, não tinha mesmo. Né, mas agora se você olhar para trás, no processo, quais foram, você acha, assim, os maiores desafios nisso que você percebeu? Pô, isso aqui eu ia colocar, mas isso aqui não deu certo, eu tive que tirar esse processo. De repente você tem, né, processos, tudo certinho. Não, depois você experimentou, você viu, pô, isso não faz sentido para a pessoa que de repente ela quer alugar uma cadeira, ela não quer, para ela não errar nisso, não errar naquilo. Eu falo que cada pessoa que me passou a perna ao longo do caminho virou uma cláusula no contrato. E que hoje em dia, na época, eu fiquei chateada, fiquei brava, fiquei com raiva, fiquei... várias coisas, né? Que na hora você não enxerga. Mas que hoje eu olho para trás e falo, cara, era por isso, né? Então, às vezes a gente tem que ter paciência, né? Óbvio, não é todo mundo que tem essa visão, mas eu acho que quando as coisas acontecem, tem um porquê. A gente às vezes não sabe no momento, mas em algum momento a gente vai saber. E... tem coisas que eu falo que não é fácil, é difícil, mas é simples. E você lembra Nem todo assim, simples é fácil, entendeu? Você, desses pontos, tem algum específico, assim, prático, que você pode trazer pra gente, para falar assim, pô, isso aqui eu experimentei e isso não deu certo? Você diz, tipo, de talvez pessoas que passaram e não... Alguma coisa no seu método que... de repente, sei lá, um sistema de estoque que eu experimentei que era para ser assim, alguma dessas suas cláusulas, por qual motivo que... Não, na verdade, o que eu tive foram pessoas que passaram. Tipo, por exemplo, o meu contrato era um contrato pequeno e era de 1 ano, por exemplo. Aí passou 1 ano e meio, a pessoa tinha que dar 30 dias de aviso prévio. Aí a pessoa pegou, jogou a chave lá e falou, tchau, tô indo embora. E foi embora. Não, mas você tem um contrato, você precisa dar 30 dias de aviso prévio. Esse contrato venceu já faz 6 meses. Pum, meu próximo contrato não pode ter só 1 ano. Então foram essas coisas que... Mas eu acho que... eu já passei, eu já comi muita merda. Já cheguei no fundo do poço e cavei mais um pouco, sabe? E eu acho que o que transforma o ser humano é quando você chega no fundo do poço. Então, esse tipo de coisa... É verdade, não sei por quê. Por que a gente espera chegar nisso para dar um... Porque aquele lance que a gente pode aprender no amor ou na dor,
A grande verdade é que é na dor que se aprende, Uhum. né? Então, porque senão a gente escutaria a nossa mãe quando a gente é adolescente. Então, de verdade, então, hoje em dia não é qualquer coisa que me Eu vou abala. falar que conselho só serve pra depois a pessoa poder falar assim, não te avisei, É. porque seguir, a gente não vai seguir, Não, mas né? é o que eu falo, conselho você pode dar se você vivenciou aquilo. É. Entende? Agora, você pega, por exemplo, eu tô tendo problema no meu casamento. Aí eu pego aquele amigo, vem aquele amigo me dar conselho que nunca foi casado, que não tem filho, que não dura um ano com uma namorada. Como é que essa pessoa vai vir me dar um conselho? Então, eu acho que você tem que pegar conselhos de pessoas que já tiveram a vivência, né, para na prática falar, faz isso ou não faz aquilo. Que é o que eu tento passar para as minhas filhas, mas elas não escutam. Eu tenho duas adolescentes em Vai casa. ter que viver. E eu chego e falo, quer saber? Meu marido fala, você não vai falar isso? Você não... Cara, deixa eu quebrar a cara. Porque tem coisas que é só quebrando a cara mesmo que a gente aprende. É. Então, hoje em dia, eu tenho muito consolidado, assim. Eu já perdi tudo e comecei do zero algumas vezes. Então, quando você já passou por isso, você sabe que perder tudo e começar do zero não é o fim do mundo. Então, não é qualquer coisa que me abala. Para mim, problema é saúde. O resto não é problema. A verdade é essa. Porque quando você tem saúde, você tem muitos problemas. Quando você não tem saúde, você tem um problema só. Porque o resto já não importa mais. É. Então, quando você passa por coisas e você bota isso dentro do teu coração, de verdade, é difícil me abalar as coisas assim. Eu fiz Resiliente. não, eu acho que eu sou uma pessoa intensa, eu sou uma pessoa exigente, mas assim, o meu espaço, por exemplo, se todos os profissionais saírem, eu seguro a onda sozinha. Se a gente voltar lá para sua cadeira, qual é o seu diferencial, assim, no salão? Por que as clientes escolhem você para fazer o cabelo? Porque eu sou 100% verdadeira. A cliente que senta na minha cadeira, eu não vou fazer o que ela quer só para ganhar o dinheiro. Não vou. Não vou. Se ela me falar, mas eu quero, e eu sei que aquilo não vai dar bom, eu não faço. Então, eu acho que, eu falo uma frase, né, que é verdade é investimento. Eu acho que quando você fala a verdade e a pessoa sente isso, você olhando no olho dela, e assim, como você falou, você está há 22 anos, você tem muita experiência. Quando uma cliente senta ali, que ela não tem experiência nenhuma, e ela tenta te convencer a fazer uma coisa que você sabe que não vai dar bom, você não vai fazer. Então, eu acho que é falar a verdade 100%. Eu acho que isso você conquista qualquer coisa. Algumas não, mas é porque algumas não estão preparadas para ouvir a verdade. E nesse seu negócio de mentoria, qual é a sua principal promessa, transformação que você faz na vida do seu mentorado? Eu acho que a principal promessa é a pessoa ter autorresponsabilidade. Porque o que eu acho que falta no mundo hoje é as pessoas terem autorresponsabilidade. 100% do que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Quando pega você e fala para você, tá aqui, ó, o seu salão, se vira. Você que vai receber da sua cliente agora, você que vai cuidar dos seus impostos, você que vai comprar os seus produtos, você que vai pagar suas auxiliares. Não tipo, é simples. Ninguém falou que é fácil, mas é simples. Então, se as pessoas entrarem no meu sistema e elas entrarem com a mentalidade de que elas vão ter que assumir a rédea da vida dela, tanto profissional quanto dono, é sucesso. Eu garanto que é sucesso. E como você se sente, assim, tocando esse projeto? Porque você está há quantos anos fazendo cabelo? 25. Eu nasci dentro do salão, então, né? 25 anos fazendo cabelo. Eu não sei se, pô, às vezes, se em algum momento você sente que, pô, nossa, todo dia acordar e dormir, acordar, ir pro salão, fazer cabelo, voltar para casa. Eu amo. E você nunca sentiu isso em nenhum momento? Não, tipo, uma coisa meio de repetição. Não, eu já pensei em largar várias vezes, tanto que eu já tentei fazer outras coisas. Não quero mais fazer cabelo, não é isso que eu gosto. E já tentei fazer outras coisas. Mas não adianta, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. E desde que eu realmente assumi as rédeas e me apaixonei pela profissão, porque quando eu comecei, eu larguei a faculdade para ser cabeleireira, porque eu amava. Aí cai naquela, né, você fica naquela fase, né, dos 20 aos 30, que, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu queria fazer diferente. E aí você vai tentando, e aí acaba que você volta. Eu comecei a crescer quando eu realmente me apaixonei pela minha profissão e falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida.
E eu acordo todo dia e entro naquele salão feliz da vida, sem reclamar que saco, hoje eu vou ter que trabalhar. Não tem. Não tem. E como é lidar com, por exemplo, eu imagino que você considera que você toca 3 negócios, que é a cadeira, cuidar do salão e agora cuidar disso? Já 3, como que é para você cuidar de tudo isso simultaneamente? E ainda sem falar, né, ser esposa, mãe... Eu acho que faz parte, todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que cuidar dos filhos, todo mundo tem que cuidar da casa, não importa se é homem ou se é mulher. Então, tem 2 maneiras, né, de você viver a vida. Ou você aceita que essa é sua responsabilidade, faz e faz feliz, ou você faz e faz reclamando. Eu não faço, porque eu já fui muito reclamona. Eu já fui vitimista, eu já me lamentava, eu não tinha autorresponsabilidade nenhuma, então eu sei como é ser desse jeito. Vitimista da vida, sabe? E eu não quero mais ser assim. E eu precisei de muita ajuda, tá? Não foi sozinha que eu me transformei. Eu precisei de muita ajuda. Mas é óbvio que eu acho que o meu alicerce é a minha família, né? O meu marido, eu não conseguiria se não fosse ele. Ele tem um peso importantíssimo ali. Eu acho que junto, a gente é muito forte e a gente realmente soma muito, sabe? A gente cresce muito juntos. Então, eu acho que você ter uma parceria assim acho que sozinha eu não conseguiria, de verdade. Se eu falar, eu estaria mentindo. E ser mãe é um desafio, né, gente? Hoje em dia, eu sou mãe de adolescente, é um desafio muito grande. Acho que é uma das coisas que me abala hoje, é ser mãe de adolescente. É uma loucura, né? Tudo isso. Só estar atrás da cadeira já é uma loucura, né? É uma loucura, mas gente, eu amo tanto, sabia? Para mim eu amo muito, as minhas auxiliares que eu tenho elas como filhas, elas me deixam maluca, porque eu sou muito exigente, mas elas são maravilhosas, assim, é impressionante a vontade que elas têm de crescer e o jeito que elas abraçam ali para se tornarem melhores, sabe? Então, também tem essa. Eu tenho uma equipe maravilhosa, que demorou muito tempo para ser... Porque é difícil você construir uma equipe que esteja todo mundo alinhado, que todo mundo fale a mesma língua, que todo mundo, né, tenha essa garra de trabalhar, de crescer, de evoluir. Eu penei com a equipe. Hoje, graças a Deus, elas estão alinhadinhas, mas pode ser que amanhã uma delas saia para virar profissional, aí tem que pôr outra no lugar. E faz parte da rotina, tem que aceitar isso, que a gente vai estar sempre ensinando, sempre no ciclo ali. E quando elas saem para ser profissionais, eu fico super feliz, porque eu acho que a gente tem que crescer mesmo. Adorei. Ó, voou aqui, eu trouxe umas pautas, você viu que eu nem peguei aqui, ó. Eu trouxe pautas aqui anotado, nem passei por elas. Que acho que rolou. Eu falo pra caramba também, não, né? O negócio. Numa boa. Mas, pra gente fechar, se você tiver alguma coisa que você pensou em trazer e a gente não passou, alguma coisa que você queria falar e você quiser. Eu acho que não, acho que eu entreguei bastante coisa aqui. Eu acho que na nossa área, a gente sabe que é uma área que abrange muitas coisas, né? Não é só administração, não é só fazer cabelo, não é... Tem muita parte polêmica, né? A gente mexe muito com química, então tem muita coisa que dava para falar. Próxima vez você me chama, a gente fala de um outro assunto. Vamos levar mais polêmico? Como eles te encontram nas redes sociais? Gente, @Rafaela de La Lastra. DELALAS, T de tatu RA. Vem que é polêmico lá, viu, gente? Lá é verdade, eu falo verdade é investimento. Então, o meu Instagram é as verdades dentro do salão. Tanto para cliente quanto para profissional. Só me seguir que... Verdade, você gosta de polêmica, acompanha lá. Vou deixar escrito aí que vai ficar mais fácil para você encontrar na descrição em algum lugar. E lembrar você de novo que o Corta Bonito, ele tem o braço de educação. Vou deixar uma aula na descrição aí para você aproveitar, para você experimentar. O link vai estar em algum lugar. E, mais uma vez, é muito importante eu agradecer a DN Hair Solution, que me ajuda a distribuir esse conteúdo. E se você tá percebendo aí de novo, né? Vou lembrando que o seu Instagram não está entregando o suficiente. Tem uma empresa que vai te ajudar a fazer essa distribuição e manter aí sempre a sua cadeira cheinha, certo? Muito obrigado. Você me encontra, né, no Instagram também. Eu tenho o Instagram @G_Deodato, que eu converso com o cliente, com todo mundo. E tem o Instagram de educação, que é o Corta Bonito Oficial. Tá bom? A gente se vê a semana que vem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Foi um prazer. convite maravilhoso, adorei. Eu agradeço, muito bom. Cabeleireiro,
Amo vocês, até semana que vem.